Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bia, faço parte da comunidade da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um projeto sonhado pela catequese da nossa paróquia, né, Nossa Senhora das Vitórias. Um projeto que foi sonhado, foi rezado, foi pensado com muito carinho. E a intenção desse projeto é levar a palavra de Deus, o Evangelho, uma catequese mais próxima, além dos muros da paróquia, né? Mais próxima de quem está em casa, mais próxima de quem está cozinhando, de quem está lavando a louça, de quem está dirigindo. Como dizia Santo Inácio, né? É rezar com o ordinário da vida. Então, esse projeto é um podcast Semente do Evangelho. E hoje é o nosso primeiro episódio, né? E nós resolvemos, assim, como é o primeiro, nós resolvemos começar do primeiro sacrário vivo, né? Aqui gerou Jesus Cristo. O nosso tema hoje é sobre Nossa Senhora e a vida real. Então, esse é o primeiro podcast de muitos que virão. É um projeto muito lindo, né? Nós temos hoje aqui uma bela jovem, a Carol, né? Ela vai se apresentar. Carol é nossa catequista muito querida aqui, né, Carol? Pode se apresentar, Carol. Boa noite, meu nome é Carol, meu nome é Ana Caroline, mas sou conhecida como Carol. Basicamente, eu tenho 21 anos, eu cresci em berço cristão, né? Então, minha família ela é toda cristã. Cresci aqui na paróquia, Nossa Senhora das Vitórias, né? Carol é filha da Luciene, gente. Luciene é uma catequista muito querida. Um beijo para todos os catequistas da nossa paróquia. É verdade, é verdade. E eu sou a segunda filha de um total de 5, né? Tenho um irmão mais velho, que é o Afonso. Eu cresci nesse berço, atualmente eu sou catequista da Crisma, junto com o João, junto com a Dudinha, o Andrei e a Elisa, né? Além disso, também participo do NEL, né? Faço ciência da computação na Universidade Católica, estou estagiando e recebi o convite hoje para estar aqui com vocês para falar de Nossa Senhora, né? Isso. Desse episódio, né? Que é o Fiat, esse sim de Nossa Senhora, né? Esse faça-se. Então é um prazer muito grande estar aqui, né? Representando os catequistas, né? Os cristãos e excepcionalmente, né? Os jovens, né? Então é um prazer estar aqui. Muito obrigada, Bia. Que bom, Carol. Muito obrigada por ter aceito o convite, viu? Carol, quem é a Carolina? É Carolina, não é Ana Carolina não, né? É Ana Carolina. É Ana Carolina? Isso. Quem é Ana Carolina, consagrada e do caminho neocatecumenal? Primeiro eu queria que você explicasse direitinho, porque tem gente que não sabe o que é o caminho neocatecumenal, né? Aí rapidinho você explica aí pra gente. Tá bom. Então, além de ser catequista e ser do caminho neocatecumenal, eu também sou consagrada, né? E o caminho, basicamente, é uma renovação das promessas batismais, né? Um caminho que a gente entra, que ele dura toda a nossa vida, né? As pessoas, elas começam já com seus 12 anos, podem começar com 12 anos, né? Terminando em Jerusalém, no qual a gente vai vivendo a fé de forma concreta, né? A gente recebe as palavras de Jesus Cristo e encarna elas na nossa vida, buscando essa santidade, né? Então, ele é baseado em etapas, e em cada etapa a gente vai caminhando e sendo observado pelos nossos catequistas. Ele foi fundado por Kiko, né, e pela Carmen. E é isso. Certo. É um caminho muito bom mesmo. E você falou consagrada, né? Isso. Consagrada a Nossa Senhora. Nossa Senhora, muito bem. Carol, resumindo aí, como foi sua infância e a sua relação inicial com a fé? Eu cresci em berço católico. Então, desde pequena minha mãe me ensinou esse caminho, na verdade, né, esse caminho único. E sempre foi um caminho muito pautado no certo e no errado, né? Então, foi inicialmente, assim, muito bom, né? Ter nascido nesse berço, nesse sentido, já ser acolhida pela família, né? Na questão da comunidade. E pouco a pouco eu fui sentindo assim na minha fé que eu precisava também de algo além, né? Não bastava minha mãe falar o que era certo e o que era errado, não bastava eles falarem para mim que existia um Deus, que existia uma fé, que existia a Igreja Católica como a única verdadeira, né? E isso pouco a pouco não foi bastando, então pouco a pouco eu fui estudando, eu fui lendo Santo Agostinho, né? Que é assim o pai do Papa Leão, né? Então eu fui aprofundando, né? A ponto de eu pensar
Caramba, eu tô aqui na escola, estão falando sobre coisas que influenciam a minha fé. Eu não entendo porque minha mãe me ensinou os dogmas religiosos, né? Mas essa questão da história da igreja eu não entendo, isso me gera dúvidas, isso me gera angústia. E aí eu fui atrás, né? Eu fui investigando, estudando, e isso me deu uma sede de querer passar isso pros outros, né? Então eu resolvi virar catequista, né? Porque eu pensei, poxa, as dúvidas que eu tinha, eles podem ter, né? E nada mais santo e melhor do que a gente passar aquilo que a gente sabe, né? Você tinha quantos anos quando você se tornou catequista? Então, inicialmente eu comecei com meus pais, né? Eu fui catequista com meu pai, com a minha mãe, mas sozinha mesmo, de assumir uma turma, né? Ser responsável por uma turma, foi ano passado. Certo. Mas que eu tô nesse mundo aí tem uns 4 anos. Que bênção. Na sua caminhada, houve alguma... Porque, assim, Deus, às vezes, para uma pessoa que está afastada da igreja, ele se torna muito uma figura abstrata, né? Isso é verdade. Em algum momento, Deus foi abstrato para você? E se foi, quando que ele saiu dessa abstração e se tornou realmente uma presença real na sua vida? Como eu cresci em berço católico, geralmente quem vem do mundo para a igreja tem uma visão, né? Isso. E quem cresce na igreja tem outra visão. Então, como eu cresci muito na igreja, eu tinha muito essa religiosidade natural, né? Que é basicamente o que todo mundo tem. Que, Deus existe, existe alguma coisa eu sei que existe. Então, eu vou ser bom porque eu preciso me encontrar com Deus, né? E aí, Deus sempre perdoa e Deus sempre tá aqui, né? E essa é uma religiosidade natural. Então, teve um momento na minha vida, que foi excepcionalmente na crisma, né? Que me falaram que agora eu respondia pela minha fé, que eu pensei, de fato, tem um Deus. Mas eu preciso ter uma fé concreta. Eu preciso ter uma fé verdadeira, né? Eu preciso que aquilo que eu acredite, ele transborde em mim, que ele apareça em mim, né? E aí eu realmente decidi entrar nessa mudança, né? Nessa conversão. Que ela é diária, né? A gente se converte diariamente, não é algo que, me converti e agora sou santo. Não, é algo diário. A gente cai, a gente levanta, a gente tem dúvidas e a gente estuda, né? Então, a questão é não desistir. Sim. Como é que viver essa fé na comunidade do neocatecumenato, né, num mundo tão individualista e focado no digital? Isso é verdade. Né? Como isso te ajuda no dia a dia, na concretude da sua vida? É bacana esse termo da tecnologia, né? Porque eu faço tecnologia e, de fato, é uma coisa, assim, muito séria hoje em dia, né? Tanto que, recentemente, teve a encíclica do Papa que publicou sobre esse tema, né? E, bem, a comunidade, eu acredito que ela é muito nosso porto seguro, né? Tanto que Jesus, quando ele nasceu em uma família, né? Ele quis nascer em uma comunidade. Então, a comunidade é importante. Não basta a gente falar, eu acredito em Deus e eu não vou para a igreja. Então, você está errado, né? Porque Deus, ele quis estar na igreja. Ele ia para o templo. Ele nasceu na tradição judaica, né? Então, isso é errado, pensar assim, dessa forma, né? Então, a comunidade é um sustento, né? Ela é uma força. É você olhar para o irmão e falar, poxa, meu irmão, ele está passando por isso e ele está aqui. E ele está rezando, e ele está de pé, né? Poxa, meu irmão, ele passou por isso e ele não perdeu a fé, né? Então, olhar o outro e ter forças também, né? E também ser a força do outro, né? Essa questão de você estar com o outro e falar, olha, eu sei que você está tendo uma crise de fé nesse momento, mas eu estou rezando por você, né? Se precisar de mim, eu estou aqui. Então, essa questão da comunidade, além do caminho, né? Porque o caminho tem uma comunidade, mas a comunidade cristã que a gente está, que é a igreja, né? Que é a nossa comunidade, a nossa família. É poder contar com ela, mas se a nossa comunidade não é boa, não é um amparo legal, então seja você o primeiro a ser exemplo, né? Seja você o primeiro a mudar. Tem um vídeo que eu vi que eu achava muito legal, fazendo um parêntese, um adendo, né? Que era de um comandante do exército, que ele falava que você quer mudar o mundo? Quero. Então comece mudando a sua manhã. Arrume sua cama, né? E eu falo, realmente, eu preciso começar arrumando minha cama, né? Pra querer mudar o mundo, né? Então a comunidade, ela é muito importante, né? Muito importante mesmo. Eu acho que, assim, tem muita gente que diz assim, eu rezo em casa, não preciso ir para a igreja, né? Eu não preciso de padre, não preciso de missa, não preciso de irmão da igreja, não preciso de nada. Mas a igreja, a comunidade, ela nos faz crescer e
o outro também cresce com você. Isso é Né? verdade. É uma troca de experiências, até questão de milagres. Quando você está passando por uma situação difícil, que você vê que Deus agiu na vida daquele meu irmão, então se Deus fez um milagre na vida do meu irmão, Ele pode fazer na minha também, né? Então, realmente, Jesus fez questão de nascer de uma mãe, né? De nascer de uma mãe, e Ele fundou, né? A igreja primitiva foi fundada pelo próprio Jesus, né? Verdade. Então, vamos lá. Você tem 21 anos e é consagrada a Nossa Senhora pelo método São Luís Maria de Montfort, né? O que é que significa essa consagração mariana na prática para alguém comum, que trabalha, estuda, que tem seus desafios, passa seus perrengues, né? É verdade, é verdade. A consagração a Nossa Senhora é um método, né, que existe há bastante tempo, que ele nos permite ter uma maior aproximação de Nossa Senhora. É fato que todos nós somos filhos de Nossa Senhora, né? Isso é verdade. Mas quando a gente opta por esse caminho de se consagrar, a gente opta por esse caminho de se aprofundar na fé, né? De verdadeiramente querer conhecer nossa mãe, né? Porque muitas vezes é muito simples só chegar e falar, eu faço parte disso. Tá, mas você sabe o que é isso? Você entende isso em profundidade? Porque não basta você querer aparentar fazer parte, né? Você tem que, de fato, acreditar naquilo. E viver, né? E viver, né? Exatamente. Então, esse caminho é um caminho que eu recomendo todo mundo a fazer, né? De aprofundamento na fé, de entender por que Maria é nossa mãe, né? Por que quando a gente fala com Maria, isso nos aproxima de Deus, né? Por que Jesus quis nascer de uma mulher, né? E essa mulher foi Nossa Senhora, né? Representando, sendo de fato a nova Eva, né? Essa mulher da nova criação, né? Então, é você também se abrir a esse amor de mãe, esse amor de Nossa Senhora que ela tem por nós, né? E se tornar escravo, né? No fim, quando a gente fala da consagração, é se tornar escravo de Nossa Senhora, de fato, né? E é estar pronto e apto a fazer tudo o que ela pedir, né? Independente do que seja. E saber que não é uma idolatria, né? Igual muitos pensam, não Sim. é, né? Sim. As pessoas têm muito medo disso. Mas é interessante que São Luís, né, no tratado, que a gente lê quando se consagra, ele fala muito bem dessa questão, né? De que Nossa Senhora ela é tão exaltada, porque ela é mais exaltada depois de Deus, né? Nessa veneração que a gente tem. Tão exaltada, mas por quê? Por sua humildade, né? Então, aquele que quer ser grande, que seja pequeno, né? Nossa Senhora, ela sempre aponta para Jesus. Então, é um caminho muito bom de aproximação de Nossa Senhora, de ter uma mãe, de poder contar com uma mãe, né? Então, assim, é muito bom saber que Jesus, na cruz, né, deu essa mulher pra gente como mãe, né? Mãe da igreja também. Uma vez eu tive um crismando que ele perguntou pra mim assim, eu sou obrigado a pedir a Nossa Senhora as coisas que eu quero, né? Falei, não, você não é obrigado. Você pode pedir para Jesus, mas para que você vai dificultar a sua vida? Por que você não pede para quem facilita tudo, né? É verdade. Qual foi o seu maior medo antes de dar o seu sim e se consagrar? Você teve algum medo? Ah, tive, com certeza, né? Porque inicialmente a consagração ela dura algum tempo, né? A gente faz algumas orações, né? A gente reza o texto todo dia e toma as decisões, né? Toma decisões, né? Não é... Sou filha de Maria, né? Sou escrava de Maria, não é qualquer coisa. Não posso só dizer que eu sou e não é buscar agir como, né? Sim. E é interessante porque no livrinho, no tratado, ele próprio fala das consagrações, né? Das pessoas que são consagradas. E tem aquelas pessoas que têm uma consagração de aparências, né? Então, meu maior medo era ser uma dessas consagradas, né? Que no fim, eu falo que sou escrava de Nossa Senhora, mas que eu não tenho... minha vida não é condizente a isso, né? Então, era a questão da hipocrisia, ter esse medo mesmo. Você sente que você renunciou a alguma coisa da sua juventude para um ganho maior na consagração? Então, as únicas renúncias que eu vejo nesse quesito seriam a questão do tempo que a gente destina, né? Para a questão do terço, a questão dos estudos, que é um tempo bom, né? Então, essa questão da renúncia, de renunciar muitas vezes esses lazeres que a gente poderia ter para estar com Nossa Senhora, né? Que no fim é bom e nos ajudam, né? Renunciar à nossa própria vontade, né? Verdade. Que nem sempre a nossa vontade nos leva a Deus, né? É verdade. A nossa geração ela é muito conhecida pela ansiedade, né? E pelo rolar de telas muito rápido, né?
a gente posta foto e fica naquela preocupação, quantas pessoas me viram ali, né, no status, no stories e tal. Como que você faz para recorrer ao colo de Maria no meio desse caos? Colo de Maria nesse caos, né? É verdade. Postei uma foto. Uau, olha só. A pessoa curtiu, hein? Que legal. Não acredito, ninguém viu minha foto, que tristeza. Né? E de fato é esse mundo que a gente muitas vezes se enquadra, esse mundo de aparências, né? E é interessante porque eu gosto muito dos santos e tem um beato, que é beato hoje, ainda não é santo, que é Fulton Sheen, né? E ele tem um livro que ele escreveu que se chama Angústia e Paz. E lá ele fala sobre essa questão da ansiedade, né? E no fim, todos nós temos uma ansiedade natural, né? Mas a ansiedade em excesso, no fim das contas, quando ela é muito forte, é uma falta de confiança em Deus, né? E aí, muitas vezes, por essa falta de confiança em Deus, a gente fica, nossa, o que vai acontecer? Né? Ainda mais os jovens, na era atual, na era da comparação, na era do perfeccionismo, né? Na hora de que tudo é permitido, né? Nessa questão do liberalismo mesmo. E aí eles se sentem o quê? Ansiosos, porque no fim é vazio, né? E aí eles vão pra onde? Pro Instagram, pras redes sociais, pro TikTok da vida, né? E passam lá horas, né? A média de um brasileiro é 6 horas a mais no celular, então isso é um grande problema, né? E onde que Nossa Senhora se enquadra nisso, né? Nesses problemas que nós temos? É exatamente no amor, né? No preenchimento desse vazio que ela traz por meio de Jesus Cristo, né? Que só Deus preenche o nosso vazio, né? E ela vem nos dar uma paz, porque muitas vezes aquilo que a gente procura, né? Muitas vezes a gente faz o mal, mas no fim o que a gente quer é o bem. Então, ela vem e nos traz esse amor, né? A mansidão, né? Essa mansidão. Chega a ser um desespero. As redes sociais chegam a ser um desespero. Isso é verdade. E é um vício, né? Porque libera muita dopamina. Sim. E dopamina, e quanto mais a gente vê, mais a gente quer. E às vezes é necessário dar uma pausa, né? Sim. A gente, como pessoas conscientes, né? Na igreja a gente sabe que a gente é adulto a partir dos 12 anos, né? Então, a partir dos 12 anos você é um adulto na fé, porque você sabe o que é certo e o que é errado, né? Nessa questão de olhar e dar uma pausa mesmo, né? E olhar para Nossa Senhora, porque Nossa Senhora no fim, né? E ela sempre apontou para Jesus, né? E ela foi feliz, ela é feliz, né? Porque muitas vezes a gente tem uma visão ilusória de que, eu sou católico, então eu não posso fazer as coisas, e eu sou triste por isso. Muito pelo contrário, né? Você é feliz, porque você tem uma mãe, você tem um Deus, você tem um sentido na vida, né? Porque é muito triste não ter um sentido na vida, né? As coisas são muito perfeitas para não existir algo, né? E eu já puxo um gancho de São Tomás de Aquino, que ele escreve um livro que se chama 5 Vias, né? E nesse livro ele prova, de fato, que Deus existe, né? Que existe uma força motora que move o mundo, porque o mundo por si só ele não é capaz de existir, né? E tudo condiz para Deus, né? E Nossa Senhora é nosso maior exemplo, né? Nesse quesito. Então é olhar além das telas, né? Olhar que tem uma vida, que você existe, né? Porque as telas, elas precisam ser inseridas na evangelização. Com certeza. Porque é uma coisa da vivência, isso, né? É verdade. Mas precisa ser uma coisa ordenada. Ordenada, né? Excelente. Você já sentiu em algum momento assim uma intercessão muito forte de Nossa Senhora? Assim, algum livramento que você sentiu que foi a mão de Nossa Senhora ali te ajudando, te livrando de alguma coisa? Você sentiu em algum momento na sua vida? É interessante porque lá em casa é bem mariana, né? Minha mãe mesmo era muito mariana. E Nossa Senhora, ela se tornou mais presente para mim, principalmente na consagração, né? Mas também em retiros, né? Retiros jovens e tudo mais, em que eu fui entendendo o valor dessa mãe. Porque até então eu era aquela católica, que tipo assim, eu sou católica, Nossa Senhora é minha mãe, mas Nossa Senhora tá lá e eu tô aqui, né? E aí quando eu fiz a consagração eu entendi que essa proximidade, né? Porque Nossa Senhora, ela esteve na Terra durante tanto tempo, né? E Jesus, né, São Luís, na consagração, no tratado, ele fala que Jesus, ele morou com Nossa Senhora durante 30 anos de sua vida, né? E durante esses 30 anos, ele honrou muito mais a Deus do que na vida pública que ele passou após isso, né? Então, é notar que Nossa Senhora, ela, na sua vida, no seu ordinário, né, no seu dia a dia, porque ela foi um ser humano, né? Sim. Ela é um ser humano que ela viveu o que a gente vive, né? Então, olhar essa proximidade
E depois da consagração eu passei a interceder mais por ela, né? A falar, Nossa Senhora, eu vou colocar isso aqui nas suas mãos, porque a senhora tem mãos de mãe. E mãe é mãe, né? Ela chega assim no filho, fala, meu filho, olha aqui, né? Fulano tá pedindo isso. E aí o filho tem um olhar mais atencioso porque é a mãe quem pede, né? Então, depois dessa consagração, eu passei a pedir mais a Nossa Senhora, especialmente na minha fé, né? Porque muitas vezes, por ser uma pessoa que gosta muito de pensar, de encontrar um sentido, muitas vezes eu simplesmente tinha crise de fé, né? E não entendia as coisas. Eu falava, Nossa Senhora, me ajuda a entender isso, né? Porque eu quero fazer a vontade de Deus, né? Eu quero que Deus se manifeste. Eu preciso ter sua ajuda, porque eu não estou conseguindo falar diretamente com Deus. Então eu preciso que você venha a mim, né? Vamos falar de relacionamento um pouquinho? Ixi, eita! Você é jovem, né? 21 anos. Hoje em dia fala-se muito de solitude, né? Nossa, com certeza. E tem uma diferença de solidão e solitude, né? Então, assim, existe uma ideia forte de que a felicidade hoje depende de estar em algum relacionamento, né? Você tem que postar que você tá na sua idade, você tem que ter um namorado, tem que ter alguém, né? Então, como que você enxerga isso sendo jovem e consagrada? A solidão aparece para você ou não? O que você vai dizer para as mulheres que têm medo de ficar sozinha? Essa pergunta é capciosa, hein? Mas é necessário, você vai ajudar, você vai ajudar. Então, eu sei que tem muito essa questão do medo de estar só, né? A gente tem muito essa questão de, poxa, não conseguir construir algo com alguém. Mas às vezes a gente tem que olhar na nossa individualidade, no nosso ser, e ver o porquê que a gente está buscando tanto outra pessoa. Não no sentido que seja ruim, né? Não nesse sentido. O chamado, né? Não nesse sentido que seja ruim. Mas na questão da ordem da sua vida, né? Como é que tá a sua ordem? Porque muitas pessoas caem no erro de achar que o outro vai te trazer felicidade, né? De que o outro vai te completar. E no fim isso não existe, né? Não existe algo que... Você não pode colocar a sua felicidade, a sua salvação nas mãos de outra pessoa. Sim. Né? Não tem como você fazer isso. Então, nessa questão do medo de estar sozinha, muitas vezes ele está relacionado a uma carência, né? Porque atualmente eu namoro, né? E se meu namorado estiver ouvindo, amor, eu te amo, tá bom? Gente, o amor é lindo. Aqui ao vivo. Tá vendo? Era o nome dele? Vixe, agora que nervosa. É Rian Walter. Ó, Rian, tá vendo? Tá vendo, meu amor? Pois Olha. Então, assim, ele é meu primeiro namorado, inclusive, né? Eu fui namorar com ele já com uns 20 anos, né? Então, essa questão do medo, né? Minhas amigas, elas comentam também muito sobre isso. É uma questão de você primeiro parar e falar, calma, por que eu tô com medo de estar só? Né? Será que meu namorado, ele tá tomando o lugar de Deus? Né? Será que a minha felicidade depende dele? Porque não pode ser assim, né? A gente tem que ter uma ordem que primeiramente é Deus. Se você tá com a sua fé estabelecida em Deus, aí você vai falar, tá bom, eu amo a Deus acima de todas as coisas, que é o primeiro mandamento. Então agora eu vou ver a questão do relacionamento, porque se relacionar é bom, namorar é bom, se casar é bom. Namoro santo, tá, jovens? Namoro santo. Isso aí. Então é bom, e foi Deus que instituiu o matrimônio, né? Então é algo bom, foi Ele que instituiu a relação conjugal, foi Ele que instituiu tudo, né? E, inclusive, até um adendo, porque muitas vezes eu tinha muita dúvida do porquê que a igreja era tão, assim, cheia de regras em relação à sexualidade, né? E aí eu fui estudando e, no fim, é porque ela tem um valor muito grande, né? Algo muito precioso para uma pessoa. Então, o relacionamento, inicialmente, quando a gente tá falando de relacionamento, a gente tá falando de relacionamento santo, né? Porque se não é santo, já tá errado. Porque você tá usando o outro, né? E se deixando usar, muitas vezes. Que é algo sagrado, foi algo instituído para o matrimônio, né? Então, não pode ser um relacionamento baseado em prazer. E, primeiramente, você tem que olhar e confiar em Deus, né? E pedir para Deus, pedir para São José. São José é bom, falar para ele, né? São José, manda um rapaz bom, São José. Santo Antônio, Santo casamenteiro. Antônio, né? No sentido de, primeiramente, arrumar sua fé com Deus. Segundo, se consertar. Se você olhar pra ti e falar, tá, eu quero um homem santo, mas eu sou santa? Eu tenho buscado a santidade?
Porque a gente tem que tomar cuidado para não levar o outro a pecar, né? E não no sentido de que a gente vai achar alguém pronto, né? Pronto, Tá meu pronto. príncipe aqui, ó. Meu príncipe encantado, né? Não existe isso, né? A gente constrói, a gente se ajuda. Mas é no quesito de... Primeiramente, se você tem Deus por primeiro, esse medo da solidão, ele não vai ser tão forte porque você já é completo. Você não precisa de algo para se completar, né? Você precisa de algo para se santificar. E essa santificação se dá no relacionamento, né? Isso mesmo. Como é que é a sua rotina de oração? Sem romantizar. Sim. Sem romantizar, né? Então, eu sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de ter ordem na minha vida, né? Então, eu trabalho muito isso em mim, né? Porque a gente sabe que tem a questão dos temperamentos, né? Se você não sabe o que é, pesquisa. É muito legal. É Eu amo legal. o tema de temperamentos. E aí tem essa questão dos temperamentos, né? E aí o meu é um pouco mais assim sanguíneo, então muitas vezes eu sou um pouco meio desordenada, né? Mas basicamente a minha rotina é: eu acordo, eu rezo, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é rezar, né? Aí eu rezo quando eu acordo, eu rezo quando eu vou dormir, eu rezo quando eu vou comer, né? Eu faço um agradecimento a Deus, obrigada por esse alimento, né? Dê a quem não tem. E é basicamente isso. Aí tem o Santo Terço, né? Porque a gente é consagrado a Nossa Senhora, tem que rezar todo dia a Nossa Senhora. E é bom, isso não é ruim, isso é bom, né? Ela aceita dividir, né? Eu tinha uma catequista que falava isso. Ela aceita dividir. Pode rezar um mistério de manhã, outro no almoço, isso é vai verdade. dividir. Não precisa ser de uma vez só, né? Quem tem a vida corrida é mais difícil, né? Mas é bom rezar, né? E excepcionalmente, rezem com o namorado de vocês, tá bom? Rezem com ele, é bom. Nem que seja um Pai Nosso e uma Ave Maria, glória ao Pai, né? Enfim, e aí eu rezo o Santo Terço, né? Lá em casa a gente tem o hábito de rezar em família as laudes, né? Com a minha mãezinha, que teve esse costume também. Tô puxando o saco aqui dos meus queridos. Tá certo, tá certo. Então a gente reza as laudes aos domingos, né? Em família, que é muito importante ter esse momento de oração de família, né? Se existe algum problema na sua casa e você vê que sua família tá se dividindo, que não tá tendo conversa, que não tá tendo oração juntos, muitas vezes é porque vocês não param e sentam e, sei lá, rezam um terço, né? Ou lê o evangelho do dia e comenta sobre isso, né? Muitas vezes o que falta é esse momento de família. Então é basicamente isso. Eu tenho tentado melhorar na questão da oração mental, né? Que é basicamente ler um livro, um pedaço de um livro, ler alguma meditação e contemplar isso com Deus. Tenho tentado melhorar nisso, né? E excepcionalmente também vou puxar Santa Teresinha do Menino Jesus, vou puxar São José Maria Escrivá, na questão de santificar cada ação do nosso dia, né? Então eu tenho buscado também... eu vou estudar? Senhor, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, me ajuda a estudar, que isso seja proveitoso, né? Me ajuda a concentrar, porque quando a gente faz uma coisa bem feita, oferecendo a Deus, isso é oração também, né? Sim. Rezar com o ordinário. Isso é verdade. Né? Agora uma pergunta assim que eu acredito que é muito importante. O que sustenta a sua fé quando a emoção acaba e vem a ser cura espiritual? Eu amo essa pergunta, na verdade, sabia? Porque a secura, ela vem, né? Vem, pra todo mundo. A secura, ela vem. Não tem como, ela chega e pega, né? E aí entra nessa questão de ter uma fé forte, mas baseada na razão também, né? Muitas pessoas falam, você só tem que ter fé e deixa a razão de lado. Só que eu discordo desse posicionamento, né? E muitos santos também discordam, porque a fé ela embasa a razão, a gente só tem fé pela razão, né? Mas o que sustenta é a verdade, né? Quando eu penso assim, nossa Deus, eu não tô conseguindo rezar. Senhor, por que eu não tô conseguindo te ouvir? Né? Porque Deus fala com a gente. Por que eu não tô conseguindo te ouvir? E o que sustenta nesses momentos mesmo de dúvida, de angústia, eu não sei o que eu vou fazer, né? Eu não sei, sei lá, que curso eu vou escolher, eu não sei se eu devo continuar nesse namoro, eu não sei. Eu só não sei, né? E o que sustenta nesses momentos é a verdade, né? É saber que existe um Deus, né? E que mais do que isso, além de existir um Deus, existe um Deus na minha vida, né? Existe um Deus que ele agiu na minha vida, onde eu reconheço ele na minha vida, nos fatos dele,
né? Nos fatos de cada acontecimento da minha vida. Então, no fim, é a verdade e a busca por sempre estudar. Sempre estudar. Eu não entendo isso, tá tudo bem, porque a igreja tem mais de 2000 anos, né? Quanto ensinamento a igreja não tem pra nos dar? Tá tudo bem não entender, né? A questão é o que você faz com isso. Você estuda? Você deixa pra lá? Você se revolta? Né? E o que eu busco mesmo nesses momentos de secura é exatamente estudar, né? Pra fortificar mais a fé, né? Então, é a verdade. Eu gosto muito dos exercícios espirituais de Santo Inácio, sabe? Sim. Ele fala sobre a questão do consolo, da consolação e da desolação, né? E aí, quando você reza, que você sente que você foi consolada, é muito bom, né? É muito bom quando você é consolado na oração. O ruim é quando você reza e você não sente, aí vem a desolação. O importante é não parar, né? É, não parar. Mesmo que você não sinta, mesmo que hoje minha oração foi muito ruim, foi péssima, nem que você não reze, né? Você só silencia. Apresenta o coração, mesmo que vazio, diante de Deus, né? Você me lembrou, inclusive, uma Santa Teresa, né? Que ela fala que um dia ela não queria ir no Santíssimo, né? Não sei se você sabe essa história. Ela fala, ai, tem que ir no Santíssimo. Não quero ir no Santíssimo hoje. E ela vai, chega lá, ela senta e fala assim, seguinte, não queria estar aqui, entendeu? Mas eu tô aqui. Ela passa o momento todo lá, contando os quadradinhos, né? Os tijolinhos da capela. E aí conta-se, né, que ela tá falando com Jesus, né? E aí ela pergunta, Deus, quanto foi que eu mais te agradei, né? Aí ela fala, né, que Deus fala pra ela, foi naquele momento que você não queria estar ali, mas você esteve. Sim. Né? E isso é muito lindo, né? É muito bom. Passou por cima da vontade dela, né? Passou por e cima. Pra agradar a Deus, né? Vamos para um bate-bola rapidinho, então. Que a gente já tá chegando no final, tá tão bom, né? Eu queria continuar. Verdade. Você tem algum santo, amigo de devoção que você recorre? Com certeza. Nossa Senhora, quem seria de mim sem os santos? Quem é o seu? Meu santinho, que inclusive tá aqui no meu pescoço, não vai dar pra ver, mas é São Carla Coates, né? Eu sei que ele tá muito bombástico hoje em dia. Mas minha relação com ele, primeiramente, é porque ele é jovem também. Mas além disso, porque ele é da computação, que é a minha área, né? Então, eu iniciei nessa área de computação e muitas vezes eu falava, o que eu fiz da minha vida? Por que eu escolhi isso? Senhor, tá difícil. E aí eu, né, tem os santos, né? Eu olhava pra Carla Coates, falava, Carla Coates, você fez 3 sites numa época que a tecnologia era bem menos avançada, né? Esses sites ainda existem. Então, Carla Coates, me ajuda nos meus estudos, né? Porque eu gosto de computação, né? Me ajuda também a ser santa, né? Ele tinha uma devoção muito forte também pela Eucaristia, né? Então, meu santo, assim, muito querido é ele. Tem outros também, né? Porque santo, eu falo que é como irmãos. A gente não pode ter um preferido, né? A gente tem que gostar de todos, né? Mas Carla Coates tem... Tem o que a gente recorre mais, tem no né? coração, sabe? Eu sei. Afinidade. Tem. Tem alguma oração curtinha, uma jaculatória que você costuma fazer no dia a dia? Quando eu tô muito ansiosa, né? Quando eu tô querendo, assim, ficar muito ansiosa, aí eu pego e faço a oração do coração, né? Geralmente antes de dormir, que é Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, que sou pecadora. Eu repito isso, repito, né? Juntamente também ao terço, né? Que acalma. Mas essa jaculatória específica, Te eu gosto acompanha. dela, ela me acompanha. Qual o seu horário preferido para rezar? Vixe, meu horário preferido? Senhor. Pode falar na missa? Pode. Ou no Santíssimo? Mas assim, uma coisa Você costuma que eu faço... visitar? Recitar? Visitar o Santíssimo? Visitar? Sim. Mas não consegue todo dia, né? Por causa da correria, né? Todos os dias, infelizmente, não. Mas, assim, tem momentos que eu falo, Senhor, eu preciso te ver. Aí eu venho aqui e falo, Senhor, que bom que eu vim. Né? Porque, bom... Mas, assim, o que é mais fácil pra mim é de manhã. Que é quando eu acordo, que eu já tenho esse hábito, né? Que eu peguei com a minha mãe, inicialmente, depois eu escolhi por mim, né? Entregar as primícias, né? Exatamente. Qual uma mensagem que você deixa para quem está nos assistindo, né? Principalmente para os jovens. Então, ser jovem não é fácil. Não é.
Mas, ainda mais em mundo da era da informação, né? Onde a gente dá um clique e tem uma informação assim na nossa frente, e muitas vezes a gente nem sabe se aquela informação é verdadeira ou não, né? Excepcionalmente na era da IA, né? Que a gente sabe que é um conjunto de bancos de dados, e a gente sabe que muitas vezes tem o erro da referência e tudo mais. Mas não que a IA seja ruim, ela é boa, né? Eu uso muito IA, então é muito boa. Mas nessa era da informação, o que eu diria para os jovens seria para eles buscarem conhecer, né? Estudarem. Porque a dúvida vai existir. Ela existe. Mas seria não permanecer na dúvida, né? Ter essa certeza de que a mesma dúvida que eu tenho hoje, alguém muito provavelmente já teve. Sim. E muito provavelmente tem essa resposta em algum livro, em algum santo, em algum lugar da igreja tem essa resposta. Então é você reconhecer a sua ignorância, né? Excepcionalmente o jovem tem essa dificuldade. Reconhecer que não sabe de tudo. Reconhecer que aquilo que a sua amiga disse não é a verdade absoluta, né? Aquilo que você viu por aí não é a verdade absoluta. E estudar, né? E falar, eu quero entender isso. Né? Se a igreja diz isso e eu não entendo, meus catequizandos perguntavam, né? Se eu me confesso e eu acho que aquilo não é pecado, o que eu faço? Falei, então, você se confessa, você fala para um padre que não consegue entender aquilo como pecado e você estuda, né? Estuda a raiz daquele pecado, porque o pecado, no fim, ele é uma desordem que tem no nosso coração, né? Então, é entender o porquê que aquilo é uma desordem, né? Então, é estudar. O conselho que eu dou pro jovem é: tira a bunda da cadeira, se levanta, solta esse TikTok que tá fazendo você perder um tempo e se sentir inútil, e vai ler um livro, né? E vai estudar. E vai ver um vídeo de um padre no YouTube, né? É isso mesmo. Então, e não desistir. Não desistir de primeira, porque vai Dá uma ter chance, quedas. né? Dá uma chance pra Jesus. Dá uma chance, vai, Nossa Senhora. Dá uma chance pra Nossa Senhora. Nossa Senhora cresceu no templo, né? Fala assim, Senhora, me ajuda a ser como a Senhora, a ter esse olhar transcendental. Se eu não entender, me ajuda a interiorizar, né? Isso mesmo. Então, seria isso. Carol, com pesar, né, que a gente vai finalizando. Obrigada, viu? Muito obrigada, Obrigada Lia. pela sua companhia, pelo seu cheirinho de Nossa Senhora. Obrigada. Gente, até a próxima. Obrigada aí, tá? Pela companhia. Um abraço. Muito obrigada. Fiquem